Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo e novamente nesse cenário onde eu costumo gravar os vídeos, eu vou trazer para vocês um tópico novo ou um novo sistema de vídeos que eu vou fazer aqui no canal, onde eu irei responder 10 perguntas sobre algum assunto específico que seja referente a tanto a minha parte particular de questões de estudos, conhecimentos e que também são muito comuns ter perguntas relacionadas a esses assuntos. E, para começar justo e perfeito, o primeiro vídeo serão 10 perguntas mais comuns sobre a maçonaria. Então, eu separei o tópico de 10 perguntas que eu mais já escutei pessoas profanas falarem sobre maçonaria, quererem saber ou especular em alguma coisa. Então, fique aí e aguarde. Então, já indo responder a primeira pergunta das 10. A maçonaria é uma religião ou uma seita? Eu estou olhando ali porque eu deixei escrito anotado. Então, já começando essa primeira pergunta que já é bem polêmica. Maçonaria não é religião e também não é seita. Por quê? No conceito religioso ou na visão religiosa de qualquer doutrina, a religião ela traz uma coisa chamada, entre aspas, salvação ou exaltação de uma pessoa. A maçonaria não prega isso. A visão maçônica é do autodesenvolvimento da pessoa, do ser, e no caso até da maçonaria tradicional, do homem, para se tornar uma pessoa mais justa, mais perfeita, mais correta, tendo princípios, valores e moral. Também não é uma seita, porque o conceito de seita, na verdade, é um termo muito pejorativo para determinar coisas que não são conhecidas pela pessoa e principalmente de doutrina e visão cristã que deturpam qualquer outra visão que seja fora do âmbito cristão. Então, eu já ouvi falar que umbandista é seita, candomblé é seita, budista é seita, só que todas essas são visões religiosas que são contrárias ao cristianismo. E para deixar mais específico o que a maçonaria é, em vez do que ela não é, ela é uma ordem iniciática ou, como eu gosto de dizer, uma escola de ensinamentos de princípios e valores. Beleza? Partindo para a segunda pergunta. O que acontece nos rituais de iniciação? Essa é uma pergunta também que é muito polêmica, porém, eu como irmão iniciado não posso falar muita coisa a respeito disso, só que o que constitui uma iniciação na maçonaria e em qualquer ordem iniciática e também fora de ordens iniciáticas? Por quê? O processo iniciático, na verdade, é até um conceito muito alquímico da transmutação de transformar uma coisa na outra. E quando você passa pelo processo iniciático, isso tem no militarismo, isso tem nas ordens iniciáticas, isso tem questões que você tem que enfrentar na tua vida, onde você, por passar uma coisa muito marcante, um baque muito marcante na tua vida, você tem uma autorreflexão e entra para dentro de si mesmo com aquilo que aconteceu, de autoanálise, e vai, como dizer, se transformar, ou começa o processo de transformação. Então a iniciação se resume a isso. Você passa por todo um trâmite de processo de coisas que são ditas e vistas para você começar a olhar para o interior de si mesmo e reconhecer uma coisa até que eu falo no meu particular, reconhecer suas falhas, reconhecer os seus erros, também os seus acertos, deixar muita coisa de lado e relembrar de muita coisa que às vezes você acaba esquecendo em vida. Conceitos de respeito, parceria, família, união e todas essas coisas que a iniciação vai fazer você pensar bem. Então, esse é o fundamento de uma iniciação e uma coisa que acontece em toda iniciação. Rosa Cruz, maçônica, martinista, na Umbanda, no Candomblé, são coisas que vai ser um processo de transição para você começar uma nova jornada. Partindo para a terceira pergunta. Por que as mulheres não podem entrar para a maçonaria? Pergunta polêmica também. Por quê? Na maçonaria reconhecida tradicionalmente, por quê? Isso até é uma coisa que eu já estudei e já vi que é sobre as divisões de maçonarias que a gente fala. Tem a maçonaria tradicional, que seria de homens livres de bons costumes, a maçonaria mista, que seria a maçonaria que pode homens e mulheres, que até um exemplo até da própria visão carbonária, que até não é o assunto desse vídeo, mas também é, tipo, como eu posso explicar? Ela
Aceita homens e mulheres, só que tem gente que fala que carbonária é maçonaria e tem gente que não fala, mas não é o assunto do vídeo. E tem a maçonaria feminina. Então, nesse conceito fundamental e tradicional da maçonaria, o termo maçom já diz Freemason, ou homens livres ou pedreiros livres. Pedreiro já vem da palavra masculino, então é homens que trabalhavam em construções, que até o fundamento histórico que tem lá das guildas e por aí vai, e antes disso que os construtores se reuniam, os arquitetos, para passar e manter o conhecimento das construções. E com o tempo, que esse era o fundamento da maçonaria operativa, se tornou especulativa e se manteve essa tradição com apenas homens iniciados. Porém, essa visão já caiu por terra porque existe a maçonaria feminina, existe a maçonaria mista, existem as ordens paramaçônicas, que seriam os Demolay, as filhas de Jó e por aí vai, que são jovens, então meninos, meninas, as cunhadas também, tem coisas para as cunhadas dentro da maçonaria. Então ela abrange todo o âmbito familiar, homens e mulheres em cada ponto específico ou cumprindo o seu papel. Mas a maçonaria tradicional não aceita mulheres por causa disso, pelo fundamento histórico e tradicional. Partindo para a próxima pergunta. Como uma pessoa faz para se tornar um maçom? Essa é a pergunta número 4. Daí tá até entre aspas. É preciso ser convidado? Sim e também não, só que volta pro sim, que até é um pouco engraçado falar assim. Na maçonaria tradicional, como eu já estava explicando, você tem que sim ser convidado. Porém, de uns tempos para cá, mais ou menos uns 20 anos, em outros países já tinha, como até nos Estados Unidos, você podia se candidatar para se tornar maçom. Isso é fato histórico. Mas a maçonaria começou a se abranger, se abrir mais, porque senão ela ia se perder. Só ia manter maçom os antigos e os novos não estavam demonstrando tanto interesse na ordem. Isso é um fator histórico e dados científicos, digamos assim, científicos que mostraram que teve uma grande decadência na maçonaria devido à internet, porque o que trazia essa visão e essa fama para a maçonaria é o misticismo que as pessoas de fora trazem para a ordem, porque ficam especulando que ela é isso, que ela é aquilo. Então, com isso, ela ganhou essa visão muito grande de ser uma coisa muito mística, uma coisa muito secreta. E hoje em dia, com a internet, muita coisa é revelada, muita coisa é dita, e o interesse perde. Porém, o fundamento básico da maçonaria é você fazer as coisas em loja. Então, quem vê de fora não entende isso e perde o interesse, então não quer mais entrar na ordem. Só que no âmbito tradicional, ela é sim por convite de pessoas, maçons no caso, que ou trabalhando com você, ou vivendo com você, ou sendo um parente seu, vai perceber por sinais, detalhes assim, que você tem o perfil para entrar na maçonaria. Porque não é simplesmente, meu pai, dando exemplo que não é o caso, meu pai é maçom, ele quer que eu vire maçom. Não, ele vai ver se eu tenho vontade, se eu tenho perfil, se eu tenho todos os trâmites para se tornar maçom, porque não é só simplesmente você pegar e falar que quer ser iniciado, porque tem que ter todo um trâmite de você ter princípios, valores, respeito, moral, lealdade e por aí vai. Então, quando a pessoa mostra esses pontos em específico, ela se caracteriza para essas coisas, o maçom que estiver perto dele vai perceber e vai fazer o convite. Aí cabe a pessoa decidir se vai aceitar ou não o convite e começar todo o trâmite para ser iniciado e se tornar maçom. Indo para a próxima pergunta, pergunta número 5. A maçonaria domina o mundo ou controla a política? Não. E já deixando bem claro por que não. Nos dias de hoje, a maçonaria não tem mais influência política. Por quê? Antigamente teve muita. E quando eu falo não, é porque o pessoal acha que os maçons se reuniam e vamos planejar a Constituição, vamos fazer isso, vamos fazer a revolução, que nem teve no caso dos Estados Unidos e do Brasil, onde teve todos os trâmites históricos que vocês sabem, do Brasil virar república e por aí vai. Só que não foi um projeto da maçonaria, foram maçons na história que participaram dessas revoluções. Então, nesse trâmite, a maçonaria ela não tem influência na política, ela não deve, porque até um dos princípios maçônicos dentro de loja é isso. Você não pode discutir política, você não pode discutir religião, porque lá todos têm uma doutrina, todos têm uma visão e, acima de tudo, temos os respeitos ou respeito pelos nossos irmãos.
Então, eu posso ser um bandista, meu irmão pode ser judeu, o outro pode ser hinduísta e por aí vai. Então, é o trâmite que a gente não discute dentro de loja, porque isso sempre vai gerar discussão, sempre vai gerar polêmica e problema. E esse não é o princípio ou o objetivo principal da maçonaria. O objetivo da maçonaria sempre é o autodesenvolvimento do intelecto moral e pessoal da pessoa. Então, não controlam e não devem. E se tiver maçonaria que faz isso, você viu já eles tendo partidário político, ajuda, influência política, fazendo propaganda para candidato, saiba que tem alguma coisa de errado, porque isso já foge de muitos trâmites maçônicos. Sexta pergunta. O que significam os símbolos principais, como o esquadro, o compasso e o olho que tudo vê? Bom, essa é uma pergunta também um pouco mais complexa de dizer assim num vídeo em questão, porque tem tanto a visão iniciática e tem a visão mais profana das coisas. Por quê? O próprio esquadro compasso seria uma visão mais do ser humano em questão da matéria, só que isso é um assunto que eu não preciso entrar aqui em detalhes, porque tem um quesito mais pessoal da ordem, mas todos os símbolos que tem na ordem, tudo que tem na verdade dentro do templo, dentro do átrio, os trâmites que a gente usa, os paramentos, o avental, tudo tem um sentido, tem um propósito e tem um porquê. O pavimento mosaico tem um significado, o sol e a lua, o delta, que é o olho que tudo vê, as colunas zodiacais, a corda de 81 nós, o livro da lei, o esquadro, o compasso, o malho, o cinzel, todos esses símbolos e também objetos, a pedra bruta, a pedra polida, tudo isso tem um significado iniciático que a pessoa até em vida sendo profana pode entender. Mas quando você passa pelo processo de iniciação e você vai vendo gradualmente, sempre se desenvolvendo, matutando, você começa a entender um pouco mais esse símbolo. Porque não é simplesmente a visão que você tem objetiva, que nem eu vou dar exemplo. Ah, isso é um copo, tá? Mas qual é o fundamento do copo? Para que serve o copo? Você começa a ver que ele tem muito mais conteúdo do que simplesmente ser só um objeto. E na via iniciática ele vai mais além, porque ele faz um objeto simples trazer uma reflexão pessoal da nossa própria vida. Então é uma coisa muito importante, porém que eu não posso dizer muito aqui no vídeo sobre esses quesitos. Sétima pergunta. Qual é a origem da maçonaria? Elas vêm dos templários ou dos construtores catedrais? Bom, essa é uma pergunta também que é um pouco mais voltada para o conceito histórico. Tem muitas controvérsias, tem gente que fala que sim, vem de influência e de linhagem direta templária, tem gente que não, porque até no conceito do fim da história dos templários, muitos deles foram para Portugal, foram rodeando todo o continente europeu, tanto que até falam até da influência dos templários no Brasil, por causa das caravelas portuguesas e por aí vai. Tem gente que confirma, tem gente que discorda, e é uma coisa que não dá para dar 100% de certeza. Que tem influência templária sim, mas se tem linhagem direta dos templários e catedrais, já não pode se dizer muito, entende? E nessa visão, a maçonaria traz muito do templarismo para dentro da ordem, tanto das ordens dentro da ordem que eu falo brincando, porque nos graus elevados, nos graus filosóficos que a gente fala, tem muito dessa visão templária, muito dessa princípio templário, tanto na linhagem adoniramita, rito escocês retificado, rito escocês antigo e aceito, e nos outros ritos também. Então tem muito do templarismo que a gente fala. Então é uma coisa que tem na maçonaria, mas por influência, entende? E como eu falei, pode ter alguma influência histórica de linhagem, mas não tem nada que realmente fale 100%. É isso, nasceu dos templários. Oitava pergunta. A maçonaria é uma sociedade secreta? Essa é uma pergunta também que é muito importante, que complementa lá com a anterior, que eu até vou ler de novo. Ó, ela é uma religião ou seita? E eu tinha até explicado um pouco disso. Ela é uma sociedade ou uma ordem iniciática discreta. Ela sim, em determinados momentos da história, ela se tornou secreta. Por quê? A maçonaria, quando surgiu, ela era pública, todo mundo falava, os construtores participavam, só que devido a muitas questões religiosas, muitas questões de perseguição, até teve épocas lá na Europa e no mundo
que até a época das trevas que a gente fala. Então muitas pessoas que tinham um pensamento iluminista, que tinham um pensamento revolucionário, tomavam na jabiraca. Então ela se tornou secreta por causa desses quesitos. Então até por muitos fatores da igreja, que a maçonaria até hoje é perseguida e mal vista por causa dessa visão que a igreja trouxe da maçonaria. Então ela teve que se tornar secreta. Só que nos dias de hoje, a maçonaria ela é discreta. Por quê? Ordem secreta é uma coisa que o próprio nome já diz, secreta. Então ninguém conhece, ninguém sabe, e eles especulam se existe ou não. A maçonaria pública é de longe a ordem iniciática mais conhecida no mundo, tirando os Illuminati, que é uma coisa que não existe mais, mas todo mundo sempre liga uma coisa na outra. Ah, Illuminati, não sei o que, vai dominar o mundo. Não, não tem isso. É uma ordem discreta. Como eu sempre falo brincando, tem CNPJ, tem que pagar imposto, tem que fazer tudo que uma outra empresa faz. Então, ela é reconhecida, ela é tida, as suas lojas, seus templos e seus orientes, todos têm nome, todos têm local, todos têm tudo registrado na internet. Se você for pesquisar o nome de uma loja, você vai achar quem é o venerável, quem sucedeu, quem criou, tudo. Então, isso não é secreto, é uma coisa discreta, porque o único fundamento que a gente diz ser secreto são sinais, toques e palavras por auto-reconhecimento e respeito à tradição maçônica, beleza? Agora, a nona pergunta e já indo para a última. O que é preciso para ser aceito? Precisa ter dinheiro ou ser influente? Isso também é uma pergunta polêmica, porque teve muito tempo na história da maçonaria onde somente pessoas influentes entravam na ordem, pessoas de maior intelecto, pessoas com algum status financeiro ou moral na sociedade. Só que esse também, como eu já disse, deixa de ser um princípio dos... Eu vou até falar dos landmarks e da Constituição de Anderson, perdão, porque a maçonaria é uma escola para lapidar o ser. E você sendo influente, muitas vezes você se torna uma pessoa que não tem esses pré-requisitos. Porque influência financeira ou influência política não quer dizer que você é uma pessoa justa de princípios e valores. Então, você só inserir pessoas assim na ordem iniciática demonstra muito mais interesse pessoal e político do que interesse do desenvolvimento do homem. E não, qualquer homem, no caso, livre de bons costumes, que tenha vontade e vocação para seguir a carreira maçônica, ele pode iniciar, que nem eu. Eu era de classe média, sou de classe média na verdade, só que antes eu era de classe baixa, fui para classe média, e tô me mantendo assim, tô crescendo na vida, mas um pouco de influência maçônica, mas também no trâmite pessoal. Por quê? A maçonaria ela ensina a pessoa a se desenvolver na sua área pessoal e automaticamente você se desenvolve na sua área profissional se você leva os ensinamentos a sério. Porque quando você começa a controlar seu tempo, você controla tudo à tua volta, controla com muitas aspas, né? Porque a gente não consegue ter controle total de nada na vida. Mas se você tem ciência, você prioriza certas coisas e deixa outras coisas de lado que não são tão importantes, você prospera. E então na maçonaria você não precisa ser rico. E até falar isso é uma coisa muito pejorativa, que até ontem eu estava tendo essa conversa lá no templo. Lá a gente está reformando um templo novo lá no, se eu não me engano, no Pilarzinho. E a gente estava falando de riqueza. Eu falei, mas as pessoas confundem achando que riqueza é só financeira. Mas não, eu falo para mim, eu sou uma pessoa rica de estudos, de vontade, eu sou rico de amor, sou rico de esforço, de trabalho, sou rico e próspero por ter minha família, sou rico e próspero por ter saúde, sou rico e próspero por ter todas as coisas que eu busco. Então, a minha riqueza não é financeira. E até uma conclusão que a gente teve ontem. Às vezes, você ter dinheiro demais, ter influência demais, em vez de te ajudar a chegar no teu objetivo, te atrapalha no teu propósito de vida. Porque eu falo até do Luiz, eu não sei como vai ser se eu tivesse mais dinheiro, mas eu, com a questão que eu tenho hoje, eu consigo me estabelecer bem naquilo que eu busco e eu acredito. Se eu fosse milionário hoje em dia, eu poderia fazer coisas erradas, quem sabe? Ou fazer coisas certas. A gente não tem certeza disso. Então, às vezes você tem mais influência ou menos influência, a tua mentalidade muda. Ah, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero. Você tem sensação de poder, que as pessoas acham que o dinheiro compra tudo, e não compra tudo. Enfim. Não precisa ter dinheiro, não precisa ser influente para você estar na maçonaria. Se você for uma pessoa justa e quiser se desenvolver, você pode entrar na ordem e passar por todos os quesitos.
E a última pergunta, para finalizar esse vídeo que já está dando 20 minutos. Afinal, o que os maçons realmente fazem nas reuniões? Perdão. Isso aqui é uma questão muito simples, que no vídeo inteiro eu já tentei explicar para vocês e uma coisa vai se linkando na outra. Na maçonaria, assim como em outras ordens iniciáticas, tem todo um quesito fundamental, e até como é um exemplo bacana, que ontem eu na apresentação de Jongo como mestre capoeira, falaram a mesma coisa, fundamentação, começo, meio e fim. Então, na maçonaria tem isso, você começa a sessão com toda uma ritualística, você faz o que tem que fazer e você finaliza a sessão. E dentro dessa sessão, que é a parte do meio, depois da abertura de loja e encerramento, a gente se autodesenvolve. Então tem todos os quesitos de ensinamentos que são nos passados. Então você vai aprender, você vai matutar, que é o mais importante, porque muitas vezes você está lá, você ouviu, você participou. Só que se você não tiver 100% de corpo e alma, com a mentalidade aberta, com o coração aberto, com os ouvidos também principalmente bem abertos, para ouvir e absorver aquilo e reconhecer o que você está fazendo de certo ou de errado, você só vai lá e não desenvolve nada. E esse é o fundamento maçônico, você ter o conhecimento iniciático e se desenvolver em cima disso, repetidas e repetidas vezes, diariamente aprendendo, lendo, ou até um fundamento que eu aprendi na Rosa Cruz, LED, LED e reled, leia, leia, releia, perdão, minha garganta tá ruim, gente. Leia, leia e releia quantas vezes for necessário até você realmente absorver aquilo. Porque muitas vezes você acha que você leu uma vez, que você viu o conteúdo uma vez na vida e você entendeu. Não. E quanto mais você vê uma coisa, mais você percebe que tem coisas novas nela. E esse é o fundamento maçônico, ou é isso que acontece dentro das reuniões. Você vai e reaprende aquilo que você viu. Você vai e por uma perspectiva diferente, você analisa novamente aquilo. Daí você vai de novo, de novo, de novo, e vai complementando a tua visão ou a tua consciência. Ela vai crescendo conforme você vai matutando, absorvendo e compreendendo, que é o mais importante. Beleza? Então, finalizando esse vídeo, gente, foram as 10 perguntas sobre maçonaria que eu quis passar para vocês hoje. Muita coisa que eu disse na verdade, quase tudo que eu falei é aberto para o pessoal, então não tem nada de segredo que eu passei aqui para vocês. Tem tudo nas redes sociais, no YouTube, no Wikipedia, nas plataformas maçônicas. Tem curso maçônico na internet que você pode fazer para você entender e aprender tudo isso, que não vai te tornar iniciado, mas você vai ter desenvolvimento. Tem informação em maçonologia, então tudo que eu estou falando aqui, gente, é público, nada de revelação. Porém, vocês percebem que com aquilo que a gente passa, que já é público, que já existe para o pessoal ver, a riqueza de quantidade de conteúdos, de conhecimentos e fundamentos, que é o mais importante. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que tem me acompanhado e até o próximo vídeo.